Enfim, boa apresentação, Inemário. A palavra é sua. Tá bom, muito obrigado. Então, como eu ia falando, peço licença aos meus colegas cursistas, né, do mestrando, para compartilhar minha tela, para iniciarmos essa apresentação e dizer que é uma alegria para mim estar aqui nesse sexto Improv Film 2025, onde nós estamos aqui para debater, onde nós estamos aqui para apresentar ideias, pesquisas que já foram realizadas, pesquisas que ainda serão realizadas, assim como a minha, né? Essa minha pesquisa que traz como título a filosofia na sala de aula, né? Para crianças. Ela vem na perspectiva de um caminho para estimular habilidades de pensamento e atitudes na perspectiva da melhoria da aprendizagem. Eu sou cursista do campus avançado aqui de Caicó, Rio Grande do Norte, Prof. Filho. Meu orientador é o Dr. Marcos Camargo von Zuber. E minha pesquisa ela será qualificada na próxima quinta-feira, agora 4 de setembro. Trago como introdução que a pesquisa ela traz, esse estudo traz como ponto de partida a constatação das dificuldades de pensamento crítico e argumentação de ideias presentes em crianças da turma na qual eu leciono, crianças que iniciei o ano passado, o 4º ano, e este ano elas estão numa turma de 5º ano, na qual a pesquisa será desenvolvida. E quando essas crianças apresentam essas dificuldades de pensar, o pensar organizado e o argumentar, possivelmente acontecem esses impactos na qualidade da aprendizagem, principalmente quando refere-se à leitura e à escrita. Então, diante desse cenário, dessa problemática, eu busco investigar de que maneira a filosofia para crianças de Methel Lippmann pode contribuir para superar essas dificuldades, para superar essa problemática constatada nessa turma. Eu acredito que quando a gente aproxima a filosofia da educação básica, quando eu me refiro à educação básica, eu faço referência desde os anos iniciais do ensino fundamental, porque nós sabemos que hoje os documentos normativos, a LDB, ela traz como obrigatoriedade a filosofia apenas no ensino médio. Então, quando a gente aproxima essa filosofia, não a filosofia conteudista, né, mas a filosofia de textos filosóficos que levam a criança a ler, a refletir, a imaginar, a discutir ideias, a gente entende que é possível formar sujeitos mais reflexivos, autônomos e participativos. E a minha pesquisa, ela se justifica em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão educacional, que ela traz como foco a inserção dessa filosofia no contexto escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, quando a gente insere a filosofia, quando a gente insere esse ato de filosofar junto às crianças, no ensino fundamental, desde a mais tenra idade, a gente está trazendo para o contexto de sala de aula uma alternativa inovadora, que essa alternativa ela vai estimular as habilidades de pensar dessa criança e, possivelmente, suas capacidades de comunicação e vem aí como fruto a melhoria da aprendizagem dessa criançada. A dimensão teórica, ela também faz parte da justificativa da pesquisa, porque nessa dimensão teórica, eu, enquanto pesquisador, encontrei respaldo nas ideias do educador e filósofo norte-americano Methel Lippmann, ele que foi criador, que é o criador da proposta pedagógica Filosofia para Crianças. E ainda dentro dessa dimensão teórica, a minha pesquisa ela dialoga com autores como John Dewey, que Lippmann é discípulo dele, e do nosso argentino brasileiro, Walter Omar Cohen, que também ele se espelha nessa filosofia, nessa proposta pedagógica de filosofia para crianças, só que Omar, né, Cohen, ele traz a pegada mais à filosofia com crianças, né? Também a dimensão curricular, a pesquisa ela dialoga com as diretrizes da BNCC, como eu falei anteriormente. A LDB ela não traz essa obrigatoriedade do ensino de filosofia nos anos iniciais. Mas a BNCC ela já traz uma competência muito importante, a competência básica, sua competência geral, a 7, onde ela diz que o argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. Então, quando a BNCC ela traz essa competência geral nesse documento normativo,
Então, ela já nos deixa aí uma brecha de que a filosofia pode, sim, ser trabalhada, ser inserida nos anos iniciais do ensino fundamental. A finalidade maior da pesquisa, eu apresento para os caros, né, mestrandos e convidados que estão aqui na nossa sala virtual, a finalidade maior é investigar como o programa Filosofia para Crianças, de Matthew Lipman, ele pode contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades. Habilidades do pensamento crítico, habilidade da criatividade, do pensamento cuidadoso, sempre nessa perspectiva de favorecer a melhoria da leitura, da escrita criativa filosófica, bem como da argumentação em alunos do 5º ano do ensino fundamental. Então, essa é a finalidade maior da pesquisa, é o objetivo geral da pesquisa, que norteia todo o contexto do estudo dessa minha pesquisa. Com objetivos específicos, ou a finalidade da investigação de forma mais precisa, de forma ali mais junta ao nosso alunado, eu trago como proposta utilizar instrumentos, né, e procedimentos metodológicos que favoreçam a prática de leituras filosóficas para crianças, visando o desenvolvimento das habilidades cognitivas, raciocínio, formação de conceitos e de tradução. Também destaca-se como objetivo específico da pesquisa o estímulo ao diálogo participativo em sala de aula através de comunidades de investigação. Lipman, ele traz essa proposta na sua filosofia para crianças, e também John Dewey, ele traz essa pegada da comunidade de investigação em sala de aula, onde é um momento em que o professor, mediador e alunos, né, se envolvem nesse momento de diálogo, de discussão, de debates, mediando o processo em que as crianças discutam ideias, onde não haverá pensamento certo, onde não haverá pensamento errado. Então, cada um terá o seu ponto de vista se configurando numa comunidade de investigação. Também como objetivo específico da pesquisa, eu trago aí, elenco a realização de um teste metodológico inicial, que em instantes eu falarei sobre esse teste metodológico, como foi aplicado esse teste metodológico, através de atividades exploratórias, vídeos, discussões filosóficas, entre outros pontos. Faz parte também da pesquisa, o objetivo específico, desenvolver oficinas filosóficas educativas com base em estratégia de leitura e recursos audiovisuais, criando condições para fortalecer as habilidades de pensamento crítico, criativo e cuidadoso nos participantes da pesquisa. Organizar, sistematizar e divulgar um produto filosófico educacional em formato de livro impresso também é um objetivo específico, é uma finalidade da pesquisa. Esse ponto aí do objetivo específico, esse produto filosófico educacional, ele será realizado através de oficinas de escrita criativa, produção de textos filosóficos, com a mediação do professor e produção das crianças. Qual é o problema da pesquisa? Então, vamos lá. É possível, através da filosofia para crianças, superar as dificuldades de leitura, escrita, e melhorar a argumentação de ideias e pontos de vista dos estudantes? Hoje nós estamos numa realidade educacional, de sala de aula, em que o nosso aluno, meu aluno, ele lê um texto, mas infelizmente ele não consegue compreender o que o autor quis dizer. Ele não consegue entender aquilo que extrair a ideia central do texto que o autor está ali transmitindo para ele. Então, assim, é um grande problema. Então, esse problema eu encontrei nessa turma, e a gente está com essa pesquisa, e eu quero saber até que ponto a filosofia para crianças, na proposta de Lipman, ela vem e supera essas dificuldades do ler, do escrever, do argumentar ideias e do debate de pontos de vista. Então, como estimular o pensamento crítico, criativo e cuidadoso, para que essa pergunta anterior ela seja concretizada? E de que forma a filosofia para crianças ela pode dar essa contribuição? Eu, enquanto professor mediador dessa pesquisa, como eu posso fazer para que a filosofia para crianças ela venha superar essa problemática? É uma população de 23 estudantes, entre 9 e 11 anos de idade, 17 alunos do sexo feminino, meninas, 6 do sexo masculino.
O grupo étnico é formado por pardos, brancos e negros, e a caracterização social, eles são filhos de funcionários públicos, agricultores, pequenos microempreendedores, trabalhadores de fábricas ou facções na própria cidade. Então, esse é o meu público, são os participantes da pesquisa. Com relação à questão da moradia, a grande maioria dos estudantes, né, dos participantes da pesquisa, residem na zona urbana e parte na zona rural, seja com os pais, com os avós, ou até mesmo com pessoas responsáveis por eles, tutores. Perfil econômico dos participantes. A classe pobre, com renda familiar per capita entre até R$600 por mês, 15% da turma se enquadra na classe pobre. Classe baixa renda, com renda per capita entre R$661 e R$1.500, aproximadamente, 52% da turma, ou seja, a maioria está enquadrada na classe baixa renda. E classe média baixa, com renda per capita entre R$1.501 e R$2.500, correspondente a 33%. Então, aí, o perfil socioeconômico dos participantes dessa pesquisa. Qual é a importância dos autores, qual é o fundamento teórico, quais são os autores centrais da minha pesquisa? Bem, Matthew Lipman, considerado o pioneiro da filosofia para crianças, ele acreditava que a filosofia ela tinha esse poder, tinha esse potencial de ampliar a capacidade das crianças de pensar, desde cedo. Porque quando se fala em filosofia, ensino de filosofia, pensa-se logo no adulto, né, no aluno de ensino médio. Mas nós precisamos entender que as crianças, desde cedo, elas são investigadoras, são questionadoras natas, desde o início, desde a mais tenra idade. Então, essa pegada da filosofia para crianças desde o início torna essas crianças mais críticas e reflexivas no decorrer da sua vida, ou seja, quando tornassem pessoas adultas. Com a criação do programa Filosofia para Crianças, o nosso filósofo e educador norte-americano, Matthew Lipman, ele trouxe inúmeras contribuições para a escola. Ele defendeu que as crianças têm esse direito de serem ouvidas e esse espaço para discutir ideias filosóficas, para promover a educação para o pensar. E esse espaço deveria estar configurado desde o início, dentro da sala de aula. Dewey também é um grande contribuidor da nossa pesquisa. Ele foi um filósofo e pedagogo norte-americano. Ele defendia uma educação democrática, na qual os alunos participassem ativamente do processo de aprendizagem. Ele acreditava que se aprende pela experiência. É aí onde existe o conceito de comunidades de investigação. O aluno em sala de aula, junto com o grande grupo, discutindo, experimentando ali, ouvindo a ideia do outro, opinando sobre a ideia do outro, defendendo o seu ponto de vista, mas também respeitando a ideia do seu colega. Então, isso aí é a experiência do viver ali na comunidade de investigação. Então, as ideias, né, dialogam com a proposta dessa comunidade de investigação, porque Dewey, ele defendia que a escola deveria ser um espaço de cooperação, deveria ser um espaço de diálogo, um espaço de construção coletiva desse pensamento infantil. Também trago como participante, como teórico, Coan, que é um filósofo argentino, brasileiro. Ele amplia a filosofia para crianças no contexto latino-americano. Coan defende a infância, ele entende e defende que a infância é um momento de potência filosófica, isto é, a criança ela está preparada para falar, preparada para dialogar, preparada para questionar e emitir pontos de vista também. Então, como um tempo de perguntas, conforme Coan fala aí, e descobertas e abertura ao pensamento. Coan também faz uma leitura crítica e reflexiva da proposta de Lipman. Mesmo ele entendendo, percebendo que a proposta Filosofia para Crianças é bacana, mas ele faz essa crítica, ele mostra que o filosofar com crianças é mais do que seguir um método. Lipman trouxe um método, a filosofia para crianças, mas Coan ele vai além, ele defende que a criança ela deve seguir esse momento ali junto com a filosofia com crianças. Reconhecer o valor da infância como experiência do pensamento. Então, Walter Coan
também ele traz suas contribuições e enriquece essa pesquisa, porque ele aproxima a filosofia para crianças da nossa realidade e mostra que a infância realmente é um tempo em que a filosofia deve ser vivida como uma experiência transformadora. Outros autores também contribuem com a minha pesquisa, como Maria Reiuta Serino, ela traz contribuições filosóficas sobre práticas pedagógicas em sala de aula, Serlete, que aprofunda a ideia da filosofia como experiência formativa e humanizadora. Também nós citamos aí o grande mestre da educação, Paulo Freire. Ele fundamenta a perspectiva de uma educação libertadora, uma educação dialógica, né? O aprender junto ali, articulada à proposta de uma comunidade de investigação que valorize a voz das crianças e a participação dessas crianças. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os fundamentos educacionais e legais da pesquisa. Vejam que a minha pesquisa, ela não está uma pesquisa, digamos assim, desarticulada daquilo que os nossos normativos educacionais brasileiros, eles trazem. Eu vou iniciar pela LDB. A LDB, a nossa lei maior, né, da educação, a 93, 94, a mais atual, ela estabelece que a filosofia ela é obrigatória apenas no ensino médio. Mas, portanto, a LDB ela deixa uma brecha. Ela não menciona, não diz que sua aplicação, ela não diz que é proibido trabalhar a filosofia nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, isso significa que não há impedimento legal para que esse trabalho com práticas filosóficas, não práticas conteudistas, mas práticas filosóficas através de dinâmicas, através de leituras de textos, através de fazer o aluno pensar, seja um impedimento. Mas há uma previsão expressa que a torna obrigatória, né? Esperamos que isso aconteça. A BNCC, ela foi mais além. A BNCC ela já trouxe uma competência geral, que essa competência nos permite entender claramente que é possível, sim, trabalhar a filosofia nos anos iniciais. Ah, professor, mas no ensino religioso, quando você trabalha valores éticos, a filosofia está presente. Sim, é bem verdade. Mas, assim, a filosofia como uma disciplina não da base comum, digamos assim, mas da base extracurricular, ela pode ser inserida no nosso currículo, porque a BNCC traz sua competência 7, informando que habilidades de pensamento criativo, de pensamento crítico e argumentativo devem ser trabalhadas com essas crianças nos anos iniciais. O Plano Nacional de Educação, a pesquisa também ela está alinhada, ela está articulada com o Plano Nacional de Educação, onde orienta que a educação brasileira ela deve formar o estudante de forma integral para a redução dessas desigualdades sociais, desigualdade de comunicação, desigualdade de pensar, desigualdade de articular ideias. Isso fortalece propostas que promovem práticas inovadoras de leitura e de escrita e pensamento crítico nos anos iniciais. A tipologia da pesquisa. A minha pesquisa ela traz uma abordagem qualitativa aplicada em sala de aula e ela é fundamentada na perspectiva da pesquisa-ação. A pesquisa-ação, onde o pesquisador ele vai atuar diretamente no contexto escolar, ao mesmo tempo em que ele está produzindo conhecimento científico junto aos participantes da pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela traz aí essa perspectiva da pesquisa-ação. E na pesquisa qualitativa, o foco está na compreensão dos processos e significados construídos pelos participantes, mais do que dados numéricos. Ela envolve o pesquisador, como eu já falei, como participante ativo, junto à turma investigada, para que o processo de intervenção pedagógica, de fato, de verdade, efetivamente, ele possa acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa. A pesquisa, a metodologia está estruturada em oficinas filosóficas educativas. Serão realizadas durante 3 meses essas oficinas, com 2 encontros semanais, de 120 minutos cada encontro, ou seja, duas aulas de 60 minutos, cada dia totalizando 240 minutos por semana. As oficinas serão organizadas em comunidades de investigação, com leitura, diálogo e oficinas também de escrita criativa. Os textos que apoiam a metodologia, que apoiam a pesquisa, incluem a novela filosófica de Lippmann, Pimpa,
aí pode se questionar, mas por que Pimpa? Não tem Ição e Guga, outras novelas filosóficas? Sim, mas a novela Pimpa, ela figura, desponta na metodologia, na pesquisa, como uma novela filosófica apropriada para a faixa etária, que é, no caso, 9 a 11 anos de idade. Também a obra literária de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, fará parte do processo metodológico das oficinas filosófico-educativas. As atividades que envolvem leitura compartilhada, problematização filosófica, produção textual e expressão artística serão exploradas durante as oficinas filosóficas. E todo esse processo... Inimari, desculpa, desculpa interromper, mas já deu os 20 minutos, só que como a gente está com pautas, dá para a gente dar mais uns 5 minutos a mais para a apresentação. Como a gente está com pauta, vai dar esse tempinho a mais para cada um apresentar. Mas só avisando, então, que tem mais 5 minutos de apresentação. Tá bom, só faltam 6 slides. Vou tentar ser o mais breve possível. O teste metodológico. Foi realizado um teste metodológico, né? Essa escolha se fundamentou na necessidade de criar condições favoráveis de acolhimento de práticas de leitura filosófica, escuta ativa e produção textual. Então, o teste metodológico, o seu objetivo foi preparar e sensibilizar as crianças para o início das oficinas filosóficas educativas. Eu trabalhei com 3 estímulos, que foi O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, um curta-metragem e uma adaptação do livro homônimo de Charles Maxim, o britânico. Trabalhei também a Parábola das Três Peneiras, de Sócrates, uma animação infantil, e o Mito da Caverna. Foram 3 semanas de teste metodológico, e vou apresentar aqui alguns resultados, tá? Esse curta-metragem, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, finalizei com a dinâmica do espelho, onde cada criança iria refletir sobre suas práticas, sobre suas ações, para 20 segundinhos, mediante o espelho, imaginar quem sou eu, o que eu sou, o que eu tenho de positivo dentro de mim, mas também o que eu tenho de negativo, onde eu preciso melhorar. Então, esse momento filosófico aconteceu como fechamento do curta-metragem O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. A Parábola das Três Peneiras de Sócrates foi trabalhada através de vídeo também, e também através de texto. E eu encerrei esse momento metodológico com produções de frases filosóficas com as crianças, né? Muitas frases foram produzidas, eu selecionei algumas aí, e uma delas diz o seguinte: será que as três peneiras realmente são verdadeiras, bondosas ou até mesmo necessárias para a nossa vida? E você, será que antes de falar algo, você usa as três peneiras, você reflete? Então, a parábola das três peneiras levou as crianças a refletirem nessa perspectiva. O teatrinho, o Mito da Caverna, ele surgiu como encerramento do texto de Platão, O Mito da Caverna. Esse texto foi trabalhado em sala de aula, foi discutido, foi debatido com as crianças, extraídas as ideias desse texto, e as crianças, juntamente com o professor, montaram essa peçazinha teatral e a gente apresentou para os pais no encontro família na escola. Quais os resultados que o pesquisador espera? Que as crianças ampliem o seu potencial leitor, desenvolvam suas habilidades de pensamento crítico, criativo e cuidadoso. E também adquiram mais autonomia intelectual, aprendam a argumentar, dialogar e a respeitar opiniões. Conclusões da pesquisa. Então, eu concluo dizendo que a filosofia para crianças é possível, sim, trabalhar em sala de aula. A gente percebe os resultados, sim. A gente percebe a mudança de comportamento na criançada, de pensamento, de leitura, enfim. E não deve ser trabalhada como um conteúdo isolado, até porque nem o conteúdo deve ser abordado, do meu ponto de vista, nessa fase inicial. Ela deve ser trabalhada de forma interdisciplinar. Quando eu trabalho língua portuguesa, um texto de língua portuguesa, eu posso, claro, puxar para o teor filosófico, o pensar, o analisar. Então, estratégia formativa, professores precisam também ter essa noção de que o trabalhar com textos filosóficos em sala de aula permitem que as crianças elas ampliem o seu conhecimento de mundo, ampliem o seu potencial intelectual. E que a BNCC ela dá esse respaldo.
como contribuições, a prática docente ela está presente quando se trabalha a filosofia para crianças, a formação inicial e continuada de professores também faz parte dessa contribuição, o debate nacional, por que não trazer já a filosofia, mesmo que na parte diversificada, para o currículo escolar? A educação básica nos anos iniciais inseria a filosofia para crianças, e o currículo escolar e o currículo de sala de aula. Também a minha pesquisa ela traz essas contribuições para que isso, de fato, efetivamente aconteça. Aí estão algumas referências, né, da pesquisa, e eu quero agradecer aos meus colegas desse painel oral e a você, Helena, pela oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, né, Mário, pela participação, pela apresentação. Obrigada também por participar do evento. Então, a gente abre esse momento para debate, caso alguém tenha alguma dúvida, um comentário, um elogio, qualquer questão sobre a apresentação do Nemário, esses minutinhos são dedicados a isso. Acho que é isso, então. Ninguém tem nenhuma dúvida? Eu estou à disposição, professora Helena. Boa tarde, gente. Muitas palmas e corações, então acho que todo mundo gostou. Então, obrigada, Nemário, pela participação. Eu vou chamar a próxima apresentadora, então. Eu que agradeço. Eu chamo, então, a Caroline Inês Becker, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou esperando abrir a câmera aqui. Agora sim. Vou fazer, então, um compartilhamento da minha apresentação. Eu sou aluna do Prof. Filo do Núcleo URGS e vou falar sobre avaliação, sobre a filosofia, né? Só deixa agora organizar aqui. Apresentação de slides. Está certinho assim? Conseguem ver? Abriu? Sim? Sim. Ótimo. Bom, então, como eu dizia, né, do Núcleo URGS, vou falar sobre a avaliação no ensino de filosofia. O meu orientador, então, é o professor Franco Soares. A avaliação da aprendizagem no ensino de filosofia e suas contribuições no espaço escolar. Esse não é exatamente o título da minha dissertação, mas é um pouco, assim, das ideias que surgiram enquanto eu iniciei esse estudo, nessa caminhada, né, pensando os processos avaliativos no ensino de filosofia. Vou falar um pouco sobre, assim, as minhas motivações iniciais, o que me fez ter interesse nessa questão da avaliação, já que a gente tem pouco material sobre isso, né, pensando a avaliação na filosofia, se tem bastante material de uma forma ampla, né, pensando a avaliação, mas como se dá o processo avaliativo no ensino de filosofia. Então, e aí se fala em avaliação da aprendizagem. Vou falar do Lucchesi, né, que é um autor muito importante, um estudioso da área da avaliação, e assim a questão, né, porque falar em avaliação da aprendizagem, o que é isso? Essa denominação, ela surgiu com um educador norte-americano, né, o Ralph Taylor, e ela que no Brasil começou a ser empregada lá no final dos anos de 1960 e o início dos anos 70, né, 1970.
para falar sobre aquilo que a gente conhece como provas, trabalhos, né? Às vezes a gente fala atividades avaliativas, exames, né? Recuperações. Então, são as avaliações que são feitas em sala de aula, para diferenciar da avaliação, avaliações em larga escala, né? Avaliação institucional, que são outros tipos de avaliações. A avaliação institucional, ela vai avaliar, vai levar em conta a infraestrutura de uma escola, só para exemplificar, como o colega que acabou de apresentar, colocou a questão, né, dos alunos, qual é as condições financeiras desses alunos. Isso também, muitas vezes, tem implicação na escola, às vezes a escola não tem a infraestrutura, ou então, vamos investir, já que são alunos carentes, eles precisam ter merenda na escola, quais são as necessidades e como isso vai ser sanado, né, dentro do espaço escolar, para que o aluno aprenda. Então, esse olhar mais amplo de avaliação, claro, ele também é pensado para a avaliação da aprendizagem, para que o professor consiga desenvolver uma boa aula, consiga avaliar bem o seu aluno em sala de aula. Né? Então, tem relações. Mas o meu foco é a avaliação na sala de aula. E aí, por quê? Os motivos, né? O desafio de ensinar filosofia na educação básica, muitas vezes a gente se depara com a crítica de que a filosofia ela é muito complexa para ser ensinada nessa etapa de ensino, ela deveria ser ensinada só no ensino superior e tudo mais. Então, tem a questão também da linguagem, a filosofia se vale da linguagem de uso habitual, e aí também se corre um outro risco quando não se diz que não... se diz que não se deve ensinar filosofia, se parte, às vezes, para o outro lado, de dizer, olha, a linguagem é acessível, qualquer professor pode dar aula de filosofia, né? Então, a gente passa por uma dificuldade de encontrar o espaço adequado da filosofia dentro do espaço escolar. E aí, né, a questão, assim, como a gente diferenciar? Ok, vamos falar de uma linguagem, né, que aparentemente todos conhecem. Se eu, por exemplo, falar em felicidade, todos vão apresentar inicialmente uma conceituação de felicidade, mas a partir disso nós vamos trazer os diferentes filósofos com as problemáticas filosóficas do que é felicidade, o que cada filósofo abordou e desenvolveu argumentativamente sobre filosofia, qual é o conceito que esse filósofo apresenta. Aí nós já estamos saindo desse âmbito da linguagem comum e refinando o pensamento filosófico, que aparentemente pertence àquilo que todos já sabem, já conhecem, ou coisa assim, né? A gente sai desse âmbito comum. Então, também isso é importante ter claro, para não confundir, achar, bom, a linguagem, ela é uma linguagem comum, então qualquer um vai saber falar sobre isso, né? Esse cuidado nós temos que ter. Bom, aí a gente tem a disciplina de filosofia, considerando que ela não admite superficialidade nem generalizações. Aí eu trago o Serletti, que fala do professor filósofo, o quanto é importante a formação continuada do professor de filosofia, o quanto é importante quando ele vai fazer uma introdução de um tema filosófico, de um problema filosófico, ao mesmo tempo que ele precisa trazer isso de uma forma simplificada, não pode ser desqualificando a filosofia, não pode ser de uma forma superficial que não dê conta da complexidade que se tem ao estudar filosofia. Então, esse cuidado também é necessário, e as abordagens introdutórias, quando se apresenta um panorama geral da filosofia, de que se possa mostrar essa profundidade que está presente, tá? Sem ser obscuro, sem ser... assim, falar sem uma desculpa, como eu posso dizer,
sem ter um direcionamento, né? Que isso possa ser claro, mas que ao mesmo tempo não perca essa profundidade. E aí, por último, que é uma questão, tudo isso vai ter implicações na avaliação, né? Avaliar no ensino, a ensino-aprendizagem de filosofia. O feedback, como o professor vai conduzir esse aluno para que ele realmente aprenda filosofia. E aí também o Serlet fala em fazer filosofia, né? Não é apenas conteúdos, não são frases ditadas, decoradas, e o aluno devolve isso, mas sim que o aluno tenha a capacidade de desenvolver o seu pensamento crítico, que ele consiga construir bons argumentos, que ele consiga desenvolver uma rede conceitual, que são importantes, muito importantes, nesse fazer filosofia, né? Então, a questão importante aqui é como o professor vai avaliar, como ele vai pensar a partir das avaliações que ele faz continuamente, ele vai pensar a sua prática pedagógica e ele vai também acompanhar o aluno. Então, avaliar está muito relacionado com acompanhar, assessorar, né? Então, esse feedback não é só no momento de uma prova, de uma avaliação, que o professor dá o retorno para o aluno de como ele se saiu, mas também durante a preparação para uma prova, né? A preparação. E aí, o que isso significa? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de avaliação, pensando na avaliação qualitativa e na avaliação quantitativa. As duas andam juntas. A qualitativa é essa avaliação contínua que vai qualificar a metodologia de trabalho do professor no ensino de filosofia e vai também possibilitar que, quando houver uma avaliação quantitativa, no caso, uma prova, algo bem pontual para nota, né, para um conceito, que também isso seja possível. Tá? Os objetivos. Então, já venho falando aqui, né, um pouco a reflexão sobre o que é avaliar em filosofia. Então, objetivos: refletir sobre os processos avaliativos no ensino de filosofia e suas contribuições do professor de filosofia para toda a comunidade escolar. Aqui eu estou pensando na capacidade, né, de desenvolver um processo avaliativo que permita, por exemplo, desenvolver criar uma comunidade, digamos, eu usei o termo, né, debatedores filosóficos, pensando na pedagogia jesuítica, que fazia debates, né, os alunos que estudavam filosofia, eles se preparavam, eles tinham toda uma preparação para, em determinado momento, desenvolver um debate filosófico. Então, isso envolvia toda a instituição, professores, havia banca, né, algo assim que mobilizava toda a instituição, ou seja, então todo o espaço escolar, toda a comunidade escolar pode se envolver, inclusive os pais podem assistir, né, diferentes turmas participam do debate, então algo nesse sentido maior pode ser desenvolvido. E também a comunidade de investigação do Lippmann, né, que ele propõe, isso pensando na filosofia para as crianças, que ele propõe a comunidade de investigação, né, então pensando assim para o ensino médio, se fazer uma espécie de comunidade de debatedores filosóficos, né, isso é possível quando se foca na avaliação da aprendizagem como processo. Seguindo, então, encontrar parâmetros e medidas para orientar o trabalho pedagógico e garantir o aprendizado efetivo da filosofia através da avaliação. Como eu já apontei, né, o acompanhamento do professor fica mais intenso quando se foca nesse processo avaliativo, quando se entende que cada atividade que é feita em sala de aula, ela tem um objetivo. Como é que eu verifico se esse aluno atingiu
o objetivo previsto nesta atividade. Não precisa ser só quando eu vou fazer uma avaliação. E justamente, às vezes, as avaliações quantitativas, né, uma prova, ela resulta num fracasso porque não houve essa avaliação processual antes, né? Esse acompanhamento, esse assessoramento, que permite também que o professor vá revisando as suas práticas pedagógicas ao longo do processo até o momento da prova, do trabalho, da avaliação quantitativa. Promover mudanças em todo o espaço escolar por meio do processo avaliativo no ensino de filosofia. Quando o processo avaliativo é eficiente, os próprios alunos se tornam mais rigorosos na estruturação de seus argumentos e reflexões, além de adquirirem maior sensibilização para a necessidade da imparcialidade de suas análises. Então, essa questão da imparcialidade vai trabalhar a questão do respeito à opinião do outro, né, do desenvolvimento do argumento do outro, saber olhar se o argumento foi bem desenvolvido ou não, saber apontar os pontos fracos desse argumento, mas não se colocar numa discussão ou numa acusação com a pessoa, né, que está apresentando. Vai haver respeito, vai haver considerações, também ponderações para com seus próprios argumentos, de verificar se esse argumento, se ele foi bem construído, se ele dá conta de todos os problemas envolvidos, né, quais pontos que não foram bem desenvolvidos, e aí a gente desenvolve um trabalho também de imparcialidade, né, que é necessário quando se faz uma análise científica, um pensamento rigoroso. Então, isso, né, e aí isso é algo que se desenvolve como um clima positivo dentro da escola. Trago o Lucchesi porque agora pensar, mas afinal, o que é avaliar, né? Isso é bem importante. Só antes de falar do Lucchesi, eu vou voltar aqui para ver como é que está o meu tempo de apresentação, né? Faltam 5 minutos, isso? Isso, 5 minutos para finalizar, mas a gente está dando mais 5 caso você não consiga no tempo ideal. Certo, obrigada. Bom, o Lucchesi, então, ele diz o seguinte: avaliar é um dos 3 atos que universalmente todos os homens praticam. Epistemologicamente, ele é configurado como um ato de investigar a qualidade da realidade, cujo resultado subsidia escolhas e decisões. E aí a gente tem três atos, né? Eu vou ler aqui do próprio livro, eu coloquei ali os 3. O primeiro, conhecer fatos. O segundo, conhecer qualidades e valores relativos à realidade. Terceiro, tomar decisões tendo em vista o agir. Bom, aqui, né, o que seria isso? Conhecer fatos, né? Esse é o primeiro ato. Ato por meio do qual se produz os conhecimentos do senso comum e da ciência a respeito do que é e de como funciona a realidade. Aqui é importante porque nós estamos falando de avaliar os alunos. Qual é o desenvolvimento desse aluno? Como está o desempenho dele? Então, nós não queremos uma avaliação ou, né, notas meramente por notas. Conceito meramente, o conceito. Porque, nesse caso, o aluno pode colar na prova, pode copiar um trabalho e ele não se desenvolveu, mas ele alcançou o objetivo da nota e do conceito, né? Então, ter esse olhar mais profundo. Ou mesmo uma crítica que se faz na questão pedagógica, que o Lucchesi traz, o decorar. Por exemplo, um aluno pode decorar frases filosóficas, mas ele pode não ter entendido nada do que querem dizer aquelas frases, né? E aí, se eu peço, qual foi o filósofo que falou tal coisa? O aluno acerta, mas ele aprendeu filosofia, ele sabe filosofar, né? Então, isso vai ser muito importante.
Agora, o segundo, né? Segundo, conhecer qualidades e valores relativos à realidade, fator que subsidia o ser humano a fazer escolhas e tomar decisões. Muito importante, porque a partir disso, a partir de uma avaliação, eu faço escolhas e tomo decisões. E aí a avaliação não é só para o aluno, não é e aí o feedback não é só o professor dar uma nota, mas o porquê aquele aluno recebeu tal nota, recebeu tal conceito, quais foram, assim, os critérios, o que ele desenvolveu bem, o que ele poderia ter desenvolvido melhor, aonde esse aluno precisa trabalhar mais, né? Quais são as dificuldades que ele revelou através daquela avaliação. E o próprio professor, ele vai pensar em práticas pedagógicas para ajudar esse aluno. Ele percebeu que os alunos tiveram dificuldade em desenvolver tais habilidades ou desenvolver tais conteúdos, e de que forma ele pode auxiliar esse aluno, aonde ele vai dedicar mais tempo para desenvolver melhor e com outros instrumentos de propostas de ensino, né? Como ele vai conduzir isso. Então, essas decisões também não são só em relação ao aluno, mas ao próprio professor. Por último, com base no conhecimento do que é a realidade, de como ela funciona e de sua qualidade, o ato de tomar decisões tendo em vista o agir. E aí eu já falei um pouco da questão do agir, mas aí a gente vai, né, para uma próxima etapa, que é daqui para frente, como eu vou conduzir, né? Isso vai ser muito importante. E aí, seguindo, eu apresento o meu produto pedagógico. Elaborar um roteiro avaliativo considerando. E aí é o que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo pensar, tá, se eu vou elaborar uma prova, eu vou ter toda uma caminhada para chegar na elaboração dessa prova. Não é simplesmente elaboro uma prova dissertativa de filosofia. Qual o meu objetivo? O que eu quero verificar nesse aluno? O que eu quero testar, né? E aí também a gente vai considerar as etapas, né? Avaliação diagnóstico, eu vou partir de onde o aluno está e não do que eu pressuponho, porque muitas vezes nós professores, nós pressupomos que o aluno sabe isso, sabe aquilo, e às vezes ele não sabe nada disso, ele sabe outras coisas. Então também essa etapa é importante, fazer a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que eu já falei bastante, né, como se dá o processo de aprendizado, eu apresento uma proposta, eu preciso verificar se os alunos entenderam essa proposta de atividade e depois se esses objetivos dessa proposta de atividade foram atingidos. Tá? E por fim, a avaliação, meu despertador está tocando, porque por aqui eu já fecharia os 10 minutos, mas como tem mais uns minutinhos, eu vou seguir para o encerramento. Avaliação formativa, avaliação que eu vou considerar, então, como esse aluno está se desenvolvendo. Se eu quero que o aluno seja capaz de produzir um texto filosófico, eu vou ter certos objetivos, certos critérios, e ao final da produção desse texto, eu vou verificar se esses objetivos foram alcançados ou não, e se esses objetivos estavam de acordo com o nível de ensino que eu estou trabalhando, ou talvez eu tenha focado um objetivo muito além, né? Então, também ali, eu enquanto professor, vou regular. E, por fim, a avaliação somativa, elaboração de instrumentos avaliativos, né? E aí, eu penso que o meu produto pedagógico, ele vai me possibilitar, sim, pensar em momentos bem pontuais de avaliação, né? Para isso,
será importante os critérios avaliativos, o que eu desenvolvi com os meus alunos, né, o que foi feito, o que ele tem capacidade nesse momento de apresentar. Né? Aí, talvez eu penso as rubricas, mas as rubricas também precisam ser levadas em consideração certos riscos, porque, por exemplo, se eu vou estabelecer que o aluno deve escrever produzir um texto filosófico e ele deve fazer citação de 2 filósofos, ok, a rubrica cite 2 filósofos pode ter sido alcançada, mas ele pode não ter conseguido nem sequer desenvolver essas 2 citações que ele fez, né? Relacionar com o seu pensamento, pode ser citações soltas. Aí não me serve de nada essa rubrica se ela não está de acordo com um sentido mais profundo de critério avaliativo, né? Então, eu vou ter que construir várias rubricas para que elas estejam conexas e elas consigam dar conta do objetivo esperado. E aí, né, dentro desse roteiro avaliativo, eu vou pensar numa metodologia de avaliação segundo a natureza do ensino de filosofia, né? Como eu já falei, o fazer filosofia, né? Isso eu considero muito importante e quero que os meus alunos tenham a capacidade de desenvolver argumentos autonomamente, né? Que não sejam cópias, que não sejam reproduções, mas que é justamente esse pensar genuíno da filosofia, que eles consigam se apropriar de obras filosóficas e consigam, a partir disso, também fazer filosofia. Então, conclui-se que expandir o processo avaliativo para além das aulas de filosofia valoriza e enriquece a participação dos alunos em discussões escolares que promovem a democracia. Então, essas discussões, né, dos problemas filosóficos, dos problemas relacionados à sociedade, filosofia política, isso pode enriquecer muito o ambiente escolar, pensando na promoção da democracia. E aí, por fim, o meu referencial bibliográfico, agradeço a atenção de todos e agradeço a oportunidade também de poder apresentar o meu estudo aqui do Prof. Filo. Parabéns, Caroline, pela apresentação. Obrigada também pela participação. Seu microfone está fechado, Helena. Obrigada, Ginete. Bom, parabéns, Caroline, pela apresentação. Obrigada também pela participação no evento. E eu vou chamar os outros participantes, se quiserem fazer alguma dúvida, alguma questão para Caroline. Também, né, o seu professor orientador, eu vi que está aqui, o Franco. O Franco fica à vontade também para qualquer observação. Acho que nenhuma dúvida, então, nenhum comentário. É isso, então. Parabéns, Caroline. Obrigada. Eu vou chamar, então, a próxima participante, que vai ser a Ginete, que já está aqui, né? Bem-vinda, Ginete. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Vou compartilhar aqui meu slide. Já está aparecendo para vocês? Já vou iniciando. Então, a minha pesquisa é Literatura e Filosofia, Caminhos Possíveis para a Educação e Direitos Humanos na obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu sou mestranda do Prof. Filo, do IF Sertão, Pernambuco,
E o meu professor orientador é o professor Cristiano Dias. Eu não consegui expandir a tela, tá? Então, vou continuar assim. Pronto, então, esse tema, né, essa minha pesquisa está em andamento, ainda estamos nas aulas, está bem preliminar ainda. A temática é a articulação entre literatura e filosofia como um caminho pedagógico para a promoção da educação em direitos humanos. Então, eu quero, assim, unir essas três coisas, né, porque também sou professora de língua portuguesa, faço mestrado em filosofia e sou formada em direito. Então, eu quis unir todas essas minhas áreas, né, faz essa articulação. Primeiro, para quê? Para fortalecer os valores humanistas na escola, que necessita bastante. Alguns que já falaram aqui já enfatizaram essa situação de fortalecer essa humanidade, essa reflexão, e através da obra literária é um caminho possível, entendemos que é um caminho possível. Utilizar a literatura como uma ferramenta crítica, ela já é, né? Ela, por si só, ela já é. Mas utilizar, nesse caso, essa obra como ferramenta crítica, social, de compreender ali as situações dos personagens, promover o pensamento ético e cidadão. É a justificativa também do porquê pesquisar sobre essa relação de literatura e filosofia, buscando essa articulação dos direitos humanos na obra Cem Anos de Solidão. Então, o objetivo geral, investigar de que modo a articulação entre literatura e filosofia, por meio da análise da obra Cem Anos de Solidão, pode contribuir para o fortalecimento da educação e direitos humanos no ensino médio. A gente sabe que nós temos o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, para a educação básica, para o ensino médio, para o ensino superior, e ele é muito importante, esse plano, então, partindo desse pressuposto, dessa articulação, também com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que temos ali os eixos de investigação, de pesquisa. Meu colega falava aí que é importante a filosofia estar no ensino fundamental, mesmo não tendo uma disciplina, mas ela deve estar no ensino fundamental, por meio dos temas transversais, por meio da reflexão. Então, pensando nessa educação e direitos humanos, também deve estar sendo trabalhada, do ensino fundamental até para sempre, na verdade, né? Até para sempre, até no pós-doutorado. Então, objetivos: analisar criticamente a obra, né? Cem Anos de Solidão, à luz da educação e direitos humanos, relacionar trechos e personagens com teorias filosóficas, propor estratégias pedagógicas interdisciplinares, elaborar um caderno pedagógico com atividades, que vai ser o nosso produto de pesquisa, valorizar a literatura como resistência e reflexão. A fundamentação teórica, ainda preliminar, a Hannah Arendt, que ela fala da banalidade do mal e da opressão, que são temas muito tratados dentro da obra, né? Ela fala da condição humana, um dos seus livros principais. Paulo Freire também, tratando da educação libertadora e crítica, pedagogia do amor, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia do oprimido, todas as suas pedagogias e educação como prática de liberdade, que ele fala da educação libertadora e crítica, que traz um embasamento para o nosso trabalho também. O Levinas, que fala da ética do outro, em tratar o outro, em compreender o outro, em saber o seu lugar. Também temos aí o Foucault, Michel Foucault, que fala de relações de poder, e na obra temos vários episódios que falam das relações de poder, de opressão, de solidão, da condição humana. Temos também Antônio Cândido, Humberto Eco, Cortina, Campagnon, Alfredo Bose, que são autores que eles embasam aí a parte da literatura e tratam também da literatura como ética e como cidadania. Então, aqui temos aqui falando um pouquinho da obra Cem Anos de Solidão, não sei se vocês conhecem a obra, né, do Gabriel Garcia Marques. Fala de uma narrativa, é uma narrativa de uma família Buendia e do povoado de Macondo, que foi uma construção, né, uma construção histórica que o povo de Macondo, essa cidade fictícia, tá? É uma cidade fictícia, eles tinham várias questões, por exemplo, a família Buendia tem a condição de hereditariedade, de falar de maldição hereditária, falava-se da condição, da solidão,
Então, temos vários temas aí no livro, como opressão, resistência, esquecimento, memória, identidade, reconhecimento, de reconhecer-se. Temos o diálogo com questões sociais e filosóficas latino-americanas, não? Certo? E a educação em direitos humanos, ela aparece, né, nossa reflexão dentro dessa obra que pretendemos realizar. Como eu falei, estamos em construção ainda, a educação em direitos humanos como formação ética, cidadã e cultural. Nós trazemos aqui uma reflexão, né, nosso trabalho, da importância da educação em direitos humanos, baseada no respeito à diversidade, à justiça e à dignidade, que são temas imprescindíveis, amplamente enfatizados ali na BNCC, nos currículos, no caso aqui eu estou no estado de Pernambuco, no currículo do estado de Pernambuco, nos parâmetros curriculares da educação do ensino médio do estado, do meu estado, presente, a educação em direitos humanos, presente nos documentos oficiais, como eu já citei, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, e temos outros textos, certo? Que tratam da importância de se trabalhar os direitos humanos. E na BNCC e nos currículos aparece como eixos muito importantes e também como temas transversais, né? E podem e devem ser trabalhados, assim como a educação para as relações étnico-raciais tem que estar ali dentro de todo o currículo, em todas as disciplinas, a educação em direitos humanos também é trazida e importante ser trabalhada nesse sentido. Então, deve ser trabalhada, né, de forma transversal, Candal, Araújo tratam disso, e os documentos oficiais também trazem essa perspectiva. Deixa eu ver aqui. Também a nossa metodologia, nós trazemos a pesquisa qualitativa e interpretativa, porque vamos trabalhar um texto literário. O método vai ser o método de análise filosófico-literária, fazer essa relação, né, porque o tema é literatura e filosofia, caminhos possíveis para a educação em direitos humanos através dessa obra. Instrumentos, leitura, análise da obra com os alunos, revisão bibliográfica, produção de caderno pedagógico interdisciplinar, né, que vai ser o que pretendo ser produto final. Atividades com foco em literatura, filosofia e educação em direitos humanos, trazendo essa relação para os estudantes do ensino médio, propostas de leitura crítica, debates e escrita reflexiva, voltado para os alunos do ensino médio. Trazemos esse produto final que é o nosso caderno. E as contribuições, né, que se trabalha, que eu espero que esse trabalho tenha. Primeiro, estimular o pensamento crítico e a empatia, que é imprescindível em todos os níveis da educação. Né? Estimular esse pensamento crítico, a empatia, o lugar do outro, pensar no outro, ter nessa alteridade, num mundo tão caótico que nós vivemos hoje em dia, e cada dia a gente vê mais e mais absurdos, estimular o pensamento crítico. E a empatia é muito importante. Promover práticas pedagógicas interdisciplinares. Muito se escuta sobre interdisciplinaridade, transversalidade, transdisciplinaridade. Então, eu pensei nisso também para trazer essa proposta, não é? De relacionar esses dois conhecimentos, né? A filosofia e a literatura, juntamente para promover uma educação em direitos humanos, reforçar o papel da escola na construção da cidadania, valorizar a literatura latino-americana e a ética da educação. A literatura, como um todo, ela é imprescindível, importante para promover isso, né, essa reflexão, essa conduta reflexiva da nossa própria conduta enquanto seres humanos, e pensar também que outras literaturas influenciaram a nossa literatura brasileira, certo? Então, 100 anos de solidão, para mim, é um instrumento formativo, assim como toda a literatura, a integração entre filosofia e literatura para fortalecer a educação em direitos humanos. A proposta responde aos desafios contemporâneos da educação, porque traz várias temáticas ali voltadas para a resistência, para a condição, que muito se fala e é necessário, e é um caminho para uma escola crítica, plural e humanizadora também. É isso, gente, aqui temos as referências,
Obrigada. Parabéns, Ginete, pela apresentação. Obrigada também por participar do evento. E também a gente abre para dúvidas agora. Caso tenha alguma questão, algum comentário para o trabalho da Ginete, esse é o momento. Acredito que não, então, novamente, parabéns por apresentar o trabalho. E vou chamar, então, a última apresentação do dia, que é da Ana Gregório, já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Ana. Boa tarde a todos. Eu estava no aguardo porque seria a última, né? Mas estou aqui. Né? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou do Núcleo UFPA em Recife. Estou feliz em poder participar nesse primeiro momento. Riquíssimo, uma semana de contribuição. E de antemão eu quero dizer que o meu trabalho ele vai finalizar o primeiro. Né? Fiquei muito feliz quando eu ouvi a proposta do primeiro colega na defesa do letramento nos anos iniciais. Pois eu vou aqui tentar abrir o meu slide. Deixa eu ver, eu gostaria de abrir da forma que eu ficasse vendo vocês por conta da leitura. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o slide já? Para Oi? mim não Consegue? está aparecendo. Deixa eu voltar, Não sei se então. para outros colegas. Deixa eu voltar, tentar fazer o processo aqui. E agora? O E agora? slide chegou ele chegou e desapareceu. Oi. Deixa eu fechar e fazer todo o processo. Só um minuto. E aí? Ok, agora dá para ver. Pronto, aí vocês vão ver e vão acompanhando a leitura para que eu possa seguir a apresentação, pois eu tentarei Ana, ser... Oi. você clique lá na barra de ferramentas, lá embaixo, aí não. Lá onde tem o slide, onde está seu slide, onde você vê o PowerPoint, você clica que ele abre. Lá embaixo, na parte inferior do seu notebook ou computador. E agora? Onde você... Não, você está compartilhando sua tela, mas ela não está aparecendo o slide. Você tem que abrir o seu slide, o seu PowerPoint. Sim, sim. Ele deve estar lá naquela barra inferior de ferramentas. Conseguem ver? Ainda não. Você já está apresentando. O que está faltando é apenas você abrir o seu slide. Ah, tá. Uhum. Não sei se eu fiz o processo contrário. Seu processo está A gente já está 80%. vendo a tela. Só o slide que não. E agora? A gente está vendo a sua tela, que está na chamada aqui do Meet. Só falta, então, abrir o arquivo, né, do slide. Nada? A gente está vendo a sua tela, mas não a apresentação.
Nada ainda? Você está com o PowerPoint aberto, Ana? Tô sim. Faz assim, então. Você está pelo aplicativo do PowerPoint? Sim. Para de apresentar a tela. Vou fechar, então. Deixa eu fechar. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Parar de apresentar. Ó, deixa eu seguir a apresentação, porque a gente vai ganhando tempo, e se possível, depois eu faço as 4 apresentações, tá bom? Eu preparei... Ana, se você quiser, você pode me mandar o seu PowerPoint no e-mail agora e eu apresento para você. Tá bom, deixa eu ver se eu te mando pelo Zap, que é mais rápido. Deixa eu ver aqui só um minuto. Vou colocar Você está naquele grupo do Improf? Sim. Pronto, eu vou botar lá no grupo do Improf, que é rapidinho. Tá bem. Tá bom? Tá bom. Só um minuto, gente. Pronto, acabei de enviar, tá bom? Pronto, enquanto ela vai projetando aí para a gente, eu vou dar início à fala, já colocando para vocês, eu estou no 2º semestre, né, do curso de mestrado, do Prof. Filo, e o que me inquietou para fazer a pesquisa, que ela está no início, no processo de leitura, né, de biografias e algumas organizações, pois eu tive o contato com a minha orientadora, que é a professora Célia Maria, nesse semestre. E a pergunta norteadora do meu trabalho foi: como promover o letramento filosófico entre estudantes que apresentam dificuldades de leitura, interpretação, argumentação, crítica no ensino de filosofia? Foi essa minha fala inicial, quando eu disse que talvez o meu trabalho, ele sintetize o primeiro do nosso colega, e eu me senti contemplada na preocupação dele também. A partir dessa pergunta norteadora, é que eu trago o tema do meu projeto: superar desafios no letramento filosófico. Eu ainda fui muito ousada em dizer superar, porque a gente sabe que a demanda é grande e existem algumas dificuldades que contemplam o nosso estudante ao chegar no ensino médio. Quando a gente fala nesse letramento filosófico, eu quero destacar que não é o letramento só de leitura e escrita, ele vai além disso, né? Porque a gente entende que o aluno que ele termina o Fundamental 1, ele sai alfabetizado, no Fundamental 2 ele desenvolve habilidades, para que o nosso estudante do ensino médio ele já segue com as competências para que a gente possa trabalhar termos filosóficos sem dificuldades. E foi essa preocupação, porque a gente percebe que a demanda ainda é muito grande. Eu trago como objetivo geral do meu projeto, da minha pesquisa, desenvolver estratégias de leitura e interpretação de textos filosóficos, né, focados em textos e contextos do nosso estudante, através de metodologias ativas, que a gente sabe que hoje o foco das nossas aulas, dos nossos trabalhos, das nossas atividades, é termos o nosso estudante como nosso protagonista. Então, quando a gente faz essa correlação do texto com o contexto, a gente traz o nosso estudante para a nossa realidade. Eu trago 3 objetivos específicos. O primeiro deles diz: compreender o sentido do letramento filosófico, que é o que eu citei antes, né? Não é o sentido de alfabetizar, mas o sentido de ler e compreender o texto nas aulas de filosofia. Por segundo, algumas estratégias de metodologias ativas que favoreçam esse desenvolver das nossas aulas, auxiliando a compreensão do nosso estudante. E, por outro, um projeto de intervenção que ele facilite, que ele aprimorize e que ele possa trazer mais prazer do nosso estudante pelos textos no todo, em especial textos filosóficos. E aí, você conseguiu passar alguma coisa? Porque ele é bem curtinho, senão eu vou seguindo enquanto você... eu acabei de receber que a equipe técnica me mandou agora, então estou abrindo aqui e já começa a espelhar. Tá bom. E aí, durante a apresentação, eu vou fazendo algumas citações, pois no meu projeto inicial, que eu estou aqui em mãos, deixa eu mostrar para vocês,
que essa foi a proposta, né, que eu citei, superar desafios no letramento filosófico. Eu trago essa primeira proposta, porém, a partir do momento em que a gente senta como orientador e a gente vai revisitando o projeto, a gente vai revendo algo de mais sintético, de mais importante, e aí, nos slides que eu coloquei, ele não vai aparecer algumas biografias, mas eu vou citá-las e logo depois eu vou minuciar cada uma delas. Né? Eu trago o Nicolas Abagnano, eu trago a Renata Asp, Lilian Bichassi, Felipe Cepas, Adailton Melo, Evandro Nascimento, eu trago René Tente, eu trago Michel Telete e trago Antônio Severino Joaquim. Né? Então, dentre esses, logo mais eu vou dialogar com 3, que eu vou fazer algumas citações, e aí deixa ela só um minutinho abrir o slide para a gente completar as nossas falas. E aí, diante desse questionamento, dessa dificuldade que a gente tem visto do nosso estudante do ensino médio, a gente pode trazer alguns questionamentos, tipo, o meu estudante ele não está lendo, participando das aulas, porque ele não lê, ele não compreende, ou porque ele não tem a habilidade da argumentação, porque as aulas de filosofia, elas trazem essa característica, né, da argumentação, da fala, da proposta de discussão, né, isso. Pronto, está aí o tema inicial do meu projeto, Superar Desafios do Letramento Filosófico, que essa foi a proposta inicial, porém agora no segundo semestre já temos algumas alternâncias. Pode ir para o segundo. E aí, nesse segundo, eu trago os 3 desafios maiores, que achei muito interessante o primeiro trabalho do meu colega, onde ele focava leitura e escrita, e eu trago mais 2 propostas, leitura, interpretação e argumentação. Uma vez que o meu estudante ele chega no ensino médio com essa dificuldade, esses 2 últimos vai ter um peso maior nas aulas de filosofia. Pode ir para o terceiro. Nesse terceiro, nós paramos um pouco para refletir. Então, o que é que eu posso fazer para facilitar, para enriquecer, para nortear de uma forma prazerosa esse momento de leitura com o meu estudante? Primeiro, eu pensei, que a gente pode discutir logo mais, estimular a prática de leitura, porque o nosso estudante ele não tem esse prazer pela leitura. Quando a gente traz um texto mais aproximado da realidade, é possível que isso aconteça. Logo depois, a partir dessa leitura, a gente pode discutir sobre temas que conduzam a aprender. De repente, um planejamento, uma aula que eu faço, torna-se de desinteresse do meu estudante. Mas o que eu posso trazer para despertar essa vontade de aprender? Dialogar sobre temas filosóficos. E aí, quando a gente fala desse prazer na leitura, existem algumas leituras que elas afloram essa mediação. E, por último, problemática da atualidade. A gente sabe que o nosso estudante do ensino médio, ele vem com uma realidade muito diferente do fundamental, quando muitos deles já trabalham, têm algum compromisso extra-escola, então a gente pode trazer essa temática da realidade para os nossos dias, para as nossas aulas, facilitando e tornando mais prazeroso. Pode seguir, que é o último. Pronto, aí agora a gente, nesses 4 slides, a gente finaliza repensando as propostas de leitura. Quando eu digo no início que o meu estudante ele não tem esse prazer da leitura, mas se eu trouxer um texto que esteja ligado ao contexto desse estudante, pode ser que haja uma mudança nisso aí. Eu quero, durante esse momento, fazer uma citação desse livro aqui, que é A Filosofia e o Ensino da Filosofia, que é do autor René, e ele traz em um dos seus capítulos uma citação do professor Joaquim Severino, que ele traz o título Desafios Atuais do Ensino de Filosofia. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da filosofia, esse contexto atual do nosso estudante. Eu queria fazer uma citação rápida quando ele diz assim, na página 27, só posso aprender a pensar pensando, né? Então, quando ele fala sobre a prática da filosofia no dia a dia, na contemporaneidade, no contexto do nosso estudante, então eu foco muito bem sobre trazer a realidade do nosso estudante para a sala de aula, e isso possa despertar esse prazer da leitura. Logo mais, eu também lembro das estratégias de leitura. Se esse estudante ele tem dificuldade em ler, é possível que ele não queira ler sozinho, que é a chamada leitura individual,
mas ele se sinta confortável em dupla, em grupo, em trio. Então, essas estratégias de leitura, elas podem variar com o número de estudantes, com a turma. Muitas vezes, aquilo que você pode fazer no primeiro, segundo, terceiro ano, diferencie de acordo com a sua realidade. Tem turma que ela vai pedir mais, tem turma que ela vai ser mais lenta. Então, essas estratégias, elas vão muito da realidade do nosso estudante. Essa roda de conversas, ela pode partir do que citei no slide anterior, trazendo o contexto do estudante e coisas que ele traga da realidade. De repente, você tem uma aula bem elaborada e o teu estudante ele traz uma situação que deixou ele desconcentrado do que você preparou. Então, você pode trazer ele para uma roda de conversa, logo depois preparar esse texto relacionado ao contexto em que ele te trouxe. Nesse momento, eu quero também fazer a citação de um outro livro que eu li, porque como eu estou no processo de leitura para enriquecer a pesquisa, ainda do autor, né, o nosso professor, doutor Antônio Joaquim Severino, ele diz, como ler um texto de filosofia? E no final ele diz assim, que o texto de filosofia, ele busca diálogo, desvendar o sentido das coisas e uma leitura sintomática da sua realidade. Então, assim, eu gosto muito da fala do professor Antônio, porque ele traz muito o contexto da realidade e o que a gente possa vivenciar para isso. Logo após, a gente fala sobre grupos de estudo. Esses grupos de estudo, eles podem ser durante a aula ou pós a aula, focados num prazer, focados numa habilidade, em que a gente possa visar que o nosso estudante, ele precisa desenvolver mais a estratégia de leitura. E eu acredito que não haja um bom resultado sem haver registro. Então, a gente passa pelo processo de leitura, a gente passa pelo processo de interpretação, de debate, de conversa, de intermédio que o professor precisa fazer, porque existem situações mesmo cotidianas que o nosso estudante ele vai questionar dentro da normalidade, e aí nós estamos no processo de construção. Então, quando a gente traz para essa prática de produção textual, ele vai registrar ali o que foi absorvido. Eu acho bem interessante, porque a partir da parte escrita, nós vamos perceber que é uma das formas que a colega anterior falou de avaliação, é a parte escrita. Recebi recentemente um artigo e achei bem interessante, quero compartilhar, que é de Silvio Galo, que ele fala da importância do ensino de filosofia. E como eu estou nessa pesquisa de leitura, interpretação e argumentação, ele fala que as nossas aulas de filosofia, elas podem trazer para que elas se tornem mais fluentes, mais dinâmicas e prazerosas, 4 conceitos. A sensibilização, a problematização, investigação e conceituação. Então, tem todo um processo para que a gente possa chegar até esse estudante e ele se sinta confortável, porque como no início da pesquisa eu sinto que a problemática, eu cito, que esse estudante, ele apresenta essa dificuldade, que não é só de leitura e escrita, mas parte para a argumentação, parte para o partilhar, e aí vai ser mais visível na parte escrita. Então, essas 4 ferramentas, elas vão favorecer. E diante da minha fala, que eu fiz as citações de alguns autores, e aí eu penso em dialogar com Antônio Joaquim Severino, com Jacques Derrida, porque eles trazem temáticas que se aproximam muito do processo de leitura, e logo que nós sabemos que uma vez que o nosso estudante ele se sentir confortável para falar sobre uma temática que foi trabalhada, um texto que foi visitado, apresentado, o resultado será outro. E também de Silvio Galo, né? Então, dialogar com esses 3, a proposta é essa, né? Essa foi a proposta inicial da minha pesquisa, pois já teve algumas alterações, mas o texto enviado, a proposta foi essa, e estamos aqui para discutir e ver possíveis propostas para que possamos enriquecer e favorecer as nossas aulas de filosofia. Teve um dos textos que eu li, e eu me coloquei no lugar do aluno, que é um livro, né, que eu reproduzi, e ele é um livro de Evandro Nascimento, que traz obras de Jacques Derrida, que ele fala em desconstruir. E uma das falas bem interessantes é que
A desconstrução aqui falada, ela não é para ser compreendida em destruir, mas no sentido de construir novos textos. Então, a partir do momento que a gente lê, que a gente faz um preparo de argumentação, sensibilização, então, com certeza, o nosso estudante ele vai estar mais preparado para que ele possa dialogar, filosofar e até interferir nas próprias aulas, que é essa nossa ideia, a nossa contribuição para o nosso estudante nas aulas de filosofia. Eu agradeço desde já, essa é a minha proposta de pesquisa. Obrigada pela ajuda do slide. Parabéns, Ana, pela apresentação. Obrigada também pela participação no evento. Então, eu vou abrir aqui, né, nossos momentos finais, caso também tenham algum comentário além da apresentação da Ana, mas como todos que apresentaram aqui, esse é o momento. A gente não tem mais apresentações programadas para hoje, então qualquer comentário, a fala está aberta. Eu queria me colocar, se possível, e entrar em contato depois com um colega do primeiro trabalho, porque a linha é a mesma, né? O nosso pensamento é o mesmo, é como se a gente fizesse uma ponte. Ele está lá preocupado com os anos iniciais, eu estou preocupada com o ensino médio, né? Então, essa ponte, essa ligação é bem interessante, e já que é projeto de pesquisa, eu queria ter um contato com ele para a gente dialogar sobre. Eu agradeço desde já. O que a gente costuma fazer é deixar o e-mail aqui no chat. Então, não sei se ele está ouvindo aqui a chamada, mas deixem o e-mail ali no chat, quem quiser trocar, né, o contato, e aí fica mais fácil. Acho que ele não está ouvindo, né? Senão acho que já teria mandado aqui. Mas eu acredito que ele está no grupo, qualquer coisa eu dou uma chamada lá e a gente se fala. Obrigada. Ah, tá bem, então, que bom. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todas, de todos. A gente aqui do Improfil agradece também. Ah, o Neymar chegou. A gente estava... Sim. Eu precisei estava dar uma pedindo seu e-mail. Eu precisei dar uma leve saidinha para atender uma pessoa que chegou aqui. Desculpa. Tudo bem, a Ana demonstrou. Porque assim, eu tive muito interesse, me permite, Helena, eu tive muito interesse de conhecer mais sua pesquisa, porque a sua pesquisa faz a linha com a minha. Você se preocupa com os anos iniciais, eu com o final, então acho que a gente tem muito a partilhar, tá bom? Até porque você já vivenciou, né, momentos, e como eu estou dando início à intervenção, então vai enriquecer o trabalho. Eu também, Ana, gostei muito da sua pesquisa, da sua proposta, achei ela bem semelhante à minha, embora a sua seja para um público bem diferente da minha, que é ensino médio, né? Eu sou professor pedagogo, trabalho com crianças do 1º ao 5º ano, e assim, nós precisamos preparar essa meninada para o pensar filosófico, para o argumentar na base. E a base são os anos iniciais, né? A gente vê aí alunos chegando no 6º ano, 9º, até no ensino médio, sem poder de argumentação favorável. Lê um texto, não sabe o que o autor quis dizer, não consegue extrair a ideia do texto. Então, assim, e a filosofia, o texto filosófico, ele traz essa perspectiva, porque ele instiga o aluno a pensar, leva o aluno a buscar as ideias do autor no sentido de trabalhar o pensamento. Então, assim, eu gostei muito do seu trabalho, assim, muito semelhante. Aí você queria trocar e-mails para a gente trocar figuras? Pronto. Pode registrar aí. Inemário, Acari. Você coloca no chat? Coloco no chat. E assim, me permitam, e assim, não tem como a gente não trabalhar essas dificuldades iniciais do estudante, deixar que isso ultrapasse o Fundamental 2, que a gente espera que as habilidades até o 9º ano estejam bem desenvolvidas, e aí a gente falar só que o aluno chegou com dificuldade, porque agora o aluno é meu.
Eu preciso contribuir para que aquilo favoreça a sua aprendizagem e ele desenvolva, porque ele tem 3 anos no médio para isso. Uhum. Exatamente, concordo com você. Acho que o Inemar já mandou ali o e-mail, a Caroline até já saiu da chamada, então acho que dá para a gente finalizar hoje, né? Muito obrigada novamente pela participação de todos e todas. E tenham uma boa tarde e até o próximo evento, no ano que vem. Ver vocês novamente por aqui. Tchau, tchau, gente.